Fala pessoal, Rafael aqui. Nesse vídeo vamos falar sobre a nova IA do Google para editar imagens, que é o tal do Nano Banana. Essa inteligência artificial estava sendo falada há algum tempo e agora a Google anunciou que essa Nano Banana realmente é deles, né? Isso aí estava sendo especulado, agora é oficial. E essa inteligência artificial, né, como vocês podem ver aqui, ela consegue editar imagens aí de um jeito praticamente perfeito. Eu acho que chega a ser até melhor do que o editor de imagens do Chat GPT. Então, eu vou mostrar para vocês as edições que eu fiz com essa inteligência artificial, né, os meus testes, os resultados que eu tive, e também vou falar como você pode estar utilizando essa inteligência artificial agora mesmo e totalmente de graça. Então, eu fiz uns testes aqui com essa nova IA do Nano Banana, e o meu primeiro teste foi esse daqui, né? Eu peguei uma foto do Smith, que ele tava com boné, né? Com essa roupa aí, eu acho que fazendo algum show. E aí eu pedi pro Nano Banana tirar o boné da cabeça dele, né? Então, olha só o resultado, né? Agora o Will Smith ele não tem mais boné. E vocês podem ver que não tem nenhum tipo de falha, né? Ó, vamos comparar aqui com a outra imagem. Olha só, não tem nenhum tipo de granulação, né? A imagem não perdeu qualidade, não aconteceu nada disso. O Smith ficou sem boné e a cabeça dele continua perfeita. No meu próximo teste, eu pedi para IA colocar o cabelo do Tarzan no Will Smith, né? E ele me fez aqui, ó, ele colocou o cabelo do Tarzan, só que dá para ver, né, que ele duplicou a mão aqui direita, né, do Will Smith, né? Uma mão ele tá segurando o microfone e a outra mão aqui tá perto da cabeça dele. Acho que ele tava. A IA tentou fazer ele mexendo no cabelo, né? E aí saiu essa bizarrice. E aqui, ó, do outro lado nós temos a mão que já tava lá, né? O braço normal do Will Smith. E aí a IA ela acabou duplicando aqui o outro braço dele. Só que essa foi uma oportunidade muito boa para eu testar a IA na questão de corrigir esses problemas, né? Esses pequenos bugs aí que podem estar acontecendo. Então, eu pedi para ela retirar essa mão que estava duplicada, né? Eu expliquei aqui que era a mão que estava mais perto da cabeça do homem. E aí, o Nano Banana, ele fez isso para mim, né? Olha só como que ficou aqui o resultado, ó. Ele conseguiu retirar a mão, o braço inteiro aqui, né, sem deixar nenhuma falha, né, nenhuma distorção, né? Vocês podem ver que o braço ele estava por aqui, né? Vamos comparar lá com a imagem correta, ó. Ele estava assim, né, a mão, e vocês podem ver que agora não tem mais nada, né? Só tem o cabelo aqui do Smith e o braço normal dele, né, que ele está segurando o microfone. Depois disso, né, eu testei para ver se a IA conseguia colocar ele em um novo ambiente. Então eu pedi para a inteligência artificial do Nano Banana colocar o Smith aqui numa cozinha comendo banana, né? E olha só, ele manteve a consistência do Smith desde a minha primeira mudança aqui, ó. Que eu pedi para ele retirar o boné, né? Depois eu pedi para ele colocar o Smith com o cabelo do Tarzan. A inteligência artificial ela mantém tudo isso aqui na imagem para você, né? Você não precisa ficar pedindo para ela, ó, mantenha a consistência do personagem, né? Não mude nada do que eu pedi, só mude o que eu especifiquei, né? Não mude o personagem. Então você não precisa ficar fazendo isso que é uma coisa chata, né? Que a gente tem que fazer nas outras IAs. Então, depois do Smith, né, eu já estava satisfeito com ele. E aí eu enviei aqui uma imagem do Pinóquio, né, da animação da Disney, e pedi para o Nano Banana
transformar essa imagem e deixar no estilo realista. Então esse aqui foi o resultado. Ele deixou a imagem mais realista, só que não foi isso que eu queria que ele fizesse. Na verdade, eu queria que ele deixasse realista como se fosse um filme live action, né, com atores reais. Então eu pedi para ele fazer isso para mim. Só que mesmo pedindo dessa forma, ele não mudou, né? Ele fez da mesma forma que ele tinha feito antes. E aí até que eu pedi de novo aqui para ele, só que aí ele não conseguiu fazer de novo, né? Então eu deixei isso aí meio de lado. Falei, tá, tudo bem, né? Deve ter alguma forma de deixar imagens assim de desenhos bem realistas, só que eu não descobri qual que é o prompt correto. Só que esse resultado aqui já ficou muito bom, tá? Isso aqui não ficou ruim não, pessoal. Então eu voltei aqui para a imagem do Will Smith, né? E dessa vez eu pedi para ele fazer essa imagem no estilo anime, né? Então foi isso aqui que o Nano Banana conseguiu fazer. Não lembra tanto assim anime, né? Parece mais uma animação de desenho. Só que o resultado dessa imagem daqui também ficou bem legal. E vocês podem ver, pessoal, que até os detalhes aqui, ó, das letras que estão na roupa do Smith, até isso o Nano Banana ele manteve, né? Ele conseguiu replicar com bastante perfeição. Olha só, as letras estão meio embaçadas lá na outra imagem, porque na imagem original aqui do Smith, né, as letras da roupa dele já estão meio zoadas. Então, isso aqui não é defeito da IA, tá? Isso aqui já é um defeito da imagem que eu enviei para ele. Então, no meu próximo teste, eu pedi para ele transformar a estátua do Cristo Redentor em uma estátua de cristal. Olha só o resultado, pessoal. Né, ele colocou uns brilhos aqui na estátua do Cristo, né, tipo como se o sol estivesse refletindo, né, na estátua. E ele botou uns detalhes aqui, ó, de cristais em volta da estátua. Aí depois eu pedi para ele remover tudo que tivesse atrás aqui do cenário, né, do Cristo Redentor. Ele não entendeu isso muito bem, né? E aí o Nano Banana acabou removendo tudo que estava aqui no cenário e deixou só a estátua do Cristo. Não era isso que eu queria. O que eu estava imaginando dele tirar, ó, todo esse pedaço aqui, ó, que está atrás do Cristo Redentor, né? Eu pensei que ele ia entender isso, né? Que isso aqui está atrás da estátua. Ia deixar só esse pedaço aqui da frente, né? Que está perto dele. Mas na verdade o que ele fez foi retirar o cenário todo, né? Aí eu falei, tudo bem, né? Eu vou aproveitar essa imagem aqui para fazer um novo teste. E aí eu pedi para ele colocar a estátua do Cristo Redentor dentro do Coliseu de Roma. E olha só que legal que ficou, né? Então ele botou aqui, ó, dentro esse aqui é o atual Coliseu de Roma, né? Não é o Coliseu lá de quando tava da Roma Antiga, né? Eu também não especifiquei isso, então eu relevei nessa questão porque eu queria que fosse no Coliseu antigo, né? Quando ele tava mais bonito, mas eu revelei, né, que ele botou aqui no Coliseu atual. Então vocês podem ver que ele sabe o que é o Coliseu de Roma, né? Ele sabe aonde fica Roma e ele conseguiu ter a noção aqui, ó, do tamanho também da estátua do Cristo Redentor. Olha só, pessoal, uma coisa impressionante. Ó, vocês estão vendo que aqui embaixo, aqui em cima também, ó, tem pessoas aqui, pessoal, né? Ele botou um amontoado de gente. E aqui no meio, ó, tem a estátua do Cristo e olha só o tamanho desse negócio, cara. Então ele tem uma noção muito boa, né, de qual que é o tamanho da estátua lá, baseado nessa imagem que eu enviei para ele. Ele teve essa noção de que a estátua ela era gigante, né? E aí ele teve uma noção de mais ou menos como que é o tamanho das pessoas comparado com o tamanho da estátua. E ele colocou tudo isso aqui nessa edição aqui da estátua dentro do Coliseu de Roma. Então isso é muito absurdo.
Passando para o próximo teste, dessa vez eu coloquei um capítulo de mangá, né? Se você não sabe o que é mangá, é quadrinho japonês, né? Como se fosse os quadrinhos que a gente tem aqui no Brasil, tipo Turma da Mônica, só que é feito por japoneses. Então eu pedi para a inteligência artificial animar todos os quadros aqui do mangá, né? Quer dizer, pedi para ela colorir os quadros do mangá. E aí o Nano Banana, ele coloriu do jeito dele, né? Ele botou aqui umas cores, olha só, esse cara aqui, ele colocou um cabelo castanho nele, né? E aqui nessa elfa, ele botou um cabelo loiro, olhos verdes, né? E coloriu aqui uma parte do cenário também. Algumas coisas ele deixou em branco, mas eu acho que é porque eu coloquei muitas imagens em sequência, né? Então isso aí pode ter confundindo a IA, né? Se eu colocasse quadro por quadro, eu tenho certeza que ele ia conseguir animar tudo. E outra coisa legal é que ele também conseguiu copiar aqui, ó, o texto, né? Ele deixou o texto exatamente como era na versão original e só animou a parte do cenário mesmo aqui da roupa dos personagens e tudo mais, né? Então ele tem um bom entendimento, né, sobre ambientes, né? Assim como eu mostrei também aqui nessa edição aqui do Cristo Redentor. No próximo teste, né, eu pedi pro Nano Banana fazer aqui uma figure em tamanho real, né, e mostrar ela dentro de um museu. Olha só, essa daqui é a figure que eu mandei para ele, né? Eu peguei isso daqui da internet, né? É uma figure que realmente existe, pessoal. Isso aqui é um boneco, tá? Aqueles bonecos de colecionar. E aí, baseado nesse boneco, né, eu pedi para ele colocar dentro do museu, né, numa prateleira aqui de exibição. Em tamanho real, tá, pessoal? Olha só, esse boneco daqui, ele é miniatura, né? Aqui do lado dele, ó, tem uma carcaça de um celular, né? Então ele é um boneco pequenininho. E olha só o que que o Nano Banana fez, cara. Ele conseguiu transformar esse boneco numa miniatura de tamanho real. Né? Olha só que loucura, pessoal. Isso aqui é muito insano, tá? Eu tô gostando muito dessa IA para editar imagens, né? E eu tô achando, inclusive, que talvez ela seja melhor do que o ChatGPT, né? Mas vamos passar para o próximo teste, porque tem mais coisa que ela consegue fazer, né? Então, depois do boneco aqui, né? Eu pedi pro Nano Banana dar um zoom nesse passarinho, né? Olha só. Bem aqui nesse galho do meio tem um passarinho e ele tá bem distante, né? Então eu pedi pro Nano Banana dar um zoom nisso aí, aproximar mais. E aí ele refez aqui a imagem, né? Eu vou abrir ela para vocês. Olha só o jeito que ficou, pessoal. Ficou muito mais próxima, né? A imagem aqui, ó, ela tava menorzinha. Ele foi lá e expandiu a imagem, deu um zoom. Olha, ele fez até os detalhes aqui do passarinho. Agora dá pra ver a pata dele aqui, ó. Dá pra ver a pelagem aqui do passarinho, né? Dá pra ver que é um pardal, né? Aqui, ó, dessa distância aqui, a gente não tem esse nível de detalhe. Então, até isso ele faz, né? Se você pedir pro Nano Banana dar um zoom em alguma coisa e a imagem tiver com poucos detalhes, ele vai colocando esses detalhes para você, se ele reconhecer o que que é a imagem, né? Muito insano isso aqui, pessoal. Num próximo teste, eu pedi já para ele fazer algo mais complexo, né? O que eu pedi, né, foi para que ele colocasse o meu Will Smith aqui cabeludo junto com o Bruce Lee, né? E, para eles, eu pedi para eles estarem lutando um contra o outro, né? Mais ou menos isso. E aí eu também enviei esse desenho aqui para ele se basear nesse desenho, por exemplo. Eu coloquei um boneco aqui numa posição, né, meio como se estivesse chamando esse cara aqui para lutar e ele tá com cara feia. E esse outro boneco aqui, ele tá numa pose confiante, né, com as mãos ali no na cintura.
Aí eu pedi pro Nano Banana gerar uma imagem disso aí, baseado nos bonecos de palito. E olha só como ficou o resultado, pessoal. Aqui, ó, eu pedi para ele deixar o Bruce Lee do lado direito, né, do cara que tava sorrindo. E o Will Smith, ele tá aqui, né, do lado esquerdo. Então isso aqui ficou muito insano, cara. Mesmo se você usar uma imagem de referência, o Nano Banana, ele vai entender a sua imagem e ele vai fazer a edição do jeito que você quer. Você nem precisa ficar especificando muito, né? É só você fazer um esboço ali, enviar para ele e já era. Então, vamos passar aqui, né, para o próximo teste, que esse aqui foi um teste de texto, pessoal. Dessa vez, né, eu pedi para o Nano Banana mudar o texto da capa desse jogo aqui, o Red Dead Redemption. Eu falei para ele mudar isso para Blue Live Condemnation, né? É uma brincadeirazinha que eu fiz, já que é Red Dead Redemption. Eu vou fazer como se fosse o inverso disso. Então, olha só o resultado, né? Ele colocou aqui embaixo, ó, Blue Live Condemnation de forma perfeita, não errou nenhum caractere, nada. E ele manteve também a fonte original, né, da capa do jogo, né? Ele só mudou as letras. Isso aqui vai ser uma mão na roda muito grande, tá? Para quem faz edição de imagem, nossa senhora, tá vivendo um paraíso agora com essa inteligência artificial. E aí depois disso, eu fiz mais um teste, né? Só que dessa vez eu pedi para ele transformar o texto, né, da capa desse jogo, para ele, eu pedi para ele traduzir isso para português, né? E esse aqui foi o resultado, pessoal. Né, ele colocou aqui o Red Dead Redempção. Ou seja, ele fez muito errado, né? Redempção, né, acho que nem existe essa palavra. E aí, me parece que nessa questão de traduzir coisas para português, ele ainda está com uma certa dificuldade, né? Então, se você fizer textos em inglês, é melhor, né? Ele vai ser mais preciso. Mas textos em português, nos testes que eu fiz, né? Geralmente sai essa coisa daqui meio bugada. E bom, lembra que eu disse para vocês no início do vídeo que eu ia ensinar para vocês como utilizar essa inteligência artificial de graça? Pois é, pessoal, para usar ela de graça, é só você vir aqui, ó, no Google AI Studio, né? Ela está disponível aqui. E aí depois que você vier no Google AI Studio, é só você selecionar esse modelo daqui, pessoal, o Gemini 2.5 Flash Image Preview, né? Vai estar aqui, ó, novo. É esse modelo daqui que você vai usar. E aí depois disso você pode vir aqui e fazer as suas edições aí de imagem. Lembrando, pessoal, que essa inteligência artificial, pelo menos aqui no Google AI Studio, ela só está aceitando prompts em inglês, né? Então, se você colocar prompt em português, pelo menos nos testes que eu fiz, ela deu erro, tá? Ela não conseguiu gerar as imagens que eu estava pedindo, não conseguiu fazer as edições, ficou dando alguns erros. Então, o que eu recomendo é que você coloque os seus prompts em inglês para dar tudo certo. Por esse vídeo é isso. Lembrando, deixa o seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreve, que isso me ajuda demais. Se você quiser falar comigo ou então recomendar alguma notícia ou tópico para eu comentar aqui no canal, é só entrar no grupo do Telegram, né, que lá você vai conseguir falar comigo e com outras pessoas também. E lá a gente só fala sobre inteligência artificial, beleza? O link vai estar aí na descrição do vídeo. Então nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais.